Vamos falar agora sobre as obras do túnel Santos-Guarujá e como é que estão esses novos projetos de infraestrutura. Por isso a gente vai ao vivo agora com o nosso repórter Fabrício Julião, que está ao lado de Anderson Pomini, que é presidente da Autoridade Portuária de Santos. Julião, Pomini, muito boa tarde. Pomini, especificamente para você, muito obrigado por aceitar nosso convite e bater esse papo aqui no CNN Money. Boa tarde, Irajá. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui ao vivo no CNN Money. Como você bem disse, eu estou aqui com o Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos, para a gente conversar, então, sobre as obras do túnel Santos-Guarujá. Então, presidente, obrigado por falar aqui com a gente. Já quero começar te perguntando como estão o andamento das obras, né, o cronograma, para a gente conseguir ter esse pontapé e fazer com que a conclusão seja até novembro de 2026, segundo o cronograma. Então, queria saber como está o andamento e se falta algum outro fator, mais recursos, como é que estão, no momento, as obras? Boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês. Essa obra é uma obra que se debate há 97 anos, fruto de uma boa parceria estabelecida entre o governo federal e o governo do estado, nós conseguimos avançar. Uma obra cujo orçamento estimado é de mais de 6 bilhões de reais. Então veja a importância desse diálogo permanente entre Porto de Santos, Ministério de Portos e o Governo do Estado. O calendário é esse mesmo. Nós fizemos várias audiências públicas envolvendo toda a comunidade local. O Porto, em especial, já realizou mais de 20 reuniões com a comunidade local, envolvendo os moradores de Santos, Guarujá. 2 milhões de habitantes serão impactados positivamente com essa obra. É uma obra muito importante para a infraestrutura brasileira. Daí a importância de avançarmos. Cronograma, prazo para leilão, data prevista 4 de setembro deste ano. Canteiro de obra, novembro desse ano. Há necessidade de alguns ajustes que nós faremos, principalmente para o edital, para evitarmos, por exemplo, impactos nas operações portuárias, para exigirmos as ações para a chamada proteção ao meio ambiente e, principalmente, para atendermos o marco regulatório para a aplicação, o aporte desse recurso, em especial da parte federal, que é recurso do Porto de Santos, do caixa da empresa pública. Então, é preciso que todos os regramentos sejam rigorosamente atendidos. Daniel, Irajá. Pomini, eu queria te perguntar exatamente sobre essas exigências feitas pela autoridade portuária para o governo do estado de São Paulo, né, acerca dessa perspectiva de um menor impacto para as operações do porto e também sobre, eu queria uma análise sua acerca da possibilidade de um incremento, inclusive, das operações a partir, é evidente, da conclusão dessas obras. Veja, o Porto de Santos, para que atenda à regulação federal, ele fez algumas exigências recentes que foram encaminhadas ao governo do estado e estão sobre a mesa para que sejam incluídas no edital e no contrato que será assinado. Primeiro, que o ativo, a obra construída após o término da concessão de 30 anos, ele fique com a autoridade portuária, justamente para que nós tenhamos o embasamento legal para o aporte de recursos cuja origem é tarifa e arrendamento, para que esse ativo, ao final, se converta para o Porto de Santos. Segundo, que a configuração jurídica dessa obra, ela se apresente não só como mobilidade urbana, que conecte ponto A com ponto B, mas uma obra de natureza infraviária, porque, antes de qualquer coisa, conecta as margens do Porto, Santos e Guarujá, impactando diretamente e positivamente nas operações portuárias. Além de outros ajustes formais que deverão ser efetivados já nesse edital, para que a gente possa atender os regramentos principalmente exigidos pelo Tribunal de Contas da União, a nossa agência reguladora, e para que esse processo tenha a maior transparência possível. Agora, qual que é a nossa preocupação do ponto de vista das operações? Essa é uma exigência que nós não abrimos mão. A empresa vencedora deverá se destacar, em especial, por apresentar
relatórios que ofereçam o menor impacto possível, por exemplo, para a parada do canal. Porque, veja, hoje o Porto de Santos corresponde a 30% da corrente comercial brasileira. São 30 manobras todos os dias, com entrada e saída de navios. Então, a gente não pode parar esse canal sem um cronograma, sem a previsibilidade e, principalmente, com potencial de gerar prejuízos a esse que é a principal janela de conexão com o Brasil e com o mundo. Nós estamos conectados com 200 países, 600 locais de destino. Então, o menor impacto possível pelo mar e também pela terra e pela linha férrea, já que o túnel começa e termina em área federal, tanto a embocadura como a desembocadura, eles utilizarão essas áreas federais. E esses impactos precisarão ser muito bem calculados para que sejam os menores possível. Eu vou convidar... Acho que agora o Daniel Hittner de Brasília, acredito que ele quer fazer uma pergunta. É isso, Júlia. Eu vou chamar aqui o Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília, para participar dessa conversa, dessa entrevista com o Anderson Pomini, que é presidente da Autoridade Portuária de Santos. Hittner, muito boa tarde, por favor. Eu estou com um probleminha com o áudio do Hittner. Estamos sem o áudio do Daniel Hittner, a gente vai tentar restabelecer essa conexão com o Daniel Hittner, mas exatamente pegando um gancho nessa sua resposta, Pomini, eu queria entender exatamente do ponto de vista regulatório, a gente tem essa previsão agora do leilão em setembro, né, como você mencionava, e eu queria entender exatamente o que na verdade está faltando ali do ponto de vista dessa modelagem, dessa concessão, e entender exatamente a viabilidade de o túnel Santos-Guarujá ficar sob a administração da autoridade portuária depois desse período, né, da concessão. Perfeito. Veja, nós estamos falando do ativo, ou seja, a obra, depois de construída, pelo aspecto regulatório que é imposto à empresa pública Porto de Santos, ela deverá ficar com a autoridade portuária. Portanto, é uma obra de construção conjunta do governo federal com participação do governo do estado. Então, para que o Porto faça o aporte de mais de 3 bilhões de reais, esse ativo, ao final da concessão, que será de responsabilidade à concessão do governo do estado, ele deverá retornar ao Porto de Santos. Essa é uma exigência legal, prevista nas normas de regência, como você bem mencionou, todo o aspecto regulatório que autoriza o aporte de mais de 3 bilhões de reais do caixa da empresa pública federal, que é o Porto de Santos. Então, essa é uma exigência que nós já encaminhamos, inclusive formalmente, ao governo do estado. Além de outras, a natureza dúplice da obra, que não é apenas e tão somente mobilidade urbana, ela conecta as margens do porto, ela interfere positivamente, diretamente nas operações portuárias. Só um exemplo, Porto de Santos recebe todos os dias cerca de 20 mil caminhões, dos quais 5 pegam produtos à margem direita, Santos, circulam 45 quilômetros e armazenam esses produtos à margem esquerda. Metro quadrado da margem esquerda, Guarujá, é um pouco menor que o metro da área de Santos. Pelo túnel, 1 minuto e 30. Esses 5 mil caminhões deixarão de emitir 70 mil toneladas de CO2 todos os anos. Então, veja o impacto para a boa operação portuária. Eu poderia citar aqui dezenas de exemplos positivos com a construção dessa obra, principalmente no aspecto ambiental. Nós, com o túnel, entregaremos mais de 700 casas para as famílias que moram ainda em palafitas. Veja o impacto habitacional. Nós, certamente, num futuro próximo, aposentaremos a famosa balsa, que as pessoas esperam 2, 3 horas para atravessar 860 metros. Pelo túnel, 1 minuto e 30. Já que o túnel terá 3 faixas, um canteiro central para ciclistas e pedestres e 3 faixas sentido Guarujá-Santos. É a maior obra do governo federal.
É a obra mais importante para a infraestrutura brasileira e cravada aqui nesta que é a principal janela de conexão com o mundo, que é o Porto de Santos. Perfeito. Julião. A gente tem o áudio do Daniel Hittner. É isso. Agora temos o áudio do Daniel Hittner, a gente conseguiu restabelecer essa conexão. Hittner, por favor, eu sei que a tecnologia atrai a gente de vez em quando. Irajá, boa tarde. Obrigado pela paciência, Fabrício Julião. E um agradecimento ao Anderson Pomini pela entrevista aqui ao Money. Pomini, eu acho imprescindível a gente colocar aqui na conversa um ponto que tem mobilizado muito as discussões do setor portuário, que é o futuro do Tecon Santos 10. A gente sabe que o Porto de Santos está praticamente saturado na capacidade de movimentação de contêineres. Existe ali o maior leilão de arrendamento portuário da história previsto ali para o finzinho do ano. Esse é o calendário programado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, mas aí veio uma sugestão da ANTAQ e do Ministério de restrição aos operadores já existentes no Porto de Santos. A gente está falando da Brasil Terminal Portuário, da Santos Brasil e da DPW. Qual é a sua visão como presidente da PS sobre essas restrições que ainda dependem de um crivo do TCU, ainda podem mudar? Qual será a sua sugestão nesse processo ao TCU? Qual é a sua visão sobre essas restrições ao Tecon Santos 10? Daniel, boa tarde, prazer falar com você. Veja, antes disso é importante nós registrarmos que o Porto de Santos é um porto multipropósito, diferente de outros portos da Ásia, portos americanos, portos europeus. Nós lidamos com todas as cargas. Então, containers para recebermos os produtos industrializados, o cluster de celulose para exportarmos o nosso papel para diversos países, suco de laranja, óleo, enfim, é um porto que trabalha com todas as cargas. E nós planejamos o porto pensando 20 anos à frente. Que porto nós precisamos para daqui 20 anos? Principalmente para que atenda o gráfico crescente da chegada do produto industrializado, que são terminais de containers. Pensando nisso, nós separamos uma área que é reconhecida como a principal do hemisfério sul para a movimentação de containers. Não é por acaso que os grandes players internacionais, os armadores, estão concorrendo com algumas empresas nacionais que também têm interesse na operação e na gestão desse terminal. Certamente, a empresa vencedora passará a liderar a movimentação de containers do Brasil de posse desse terminal. Muito bem, nós temos diversos aspectos que precisam ser enfrentados. Primeiro, o Tribunal de Contas e a ANTAQ, que é a agência reguladora, deverão analisar a aplicação das normativas, dos regramentos federais sobre a participação do leilão, principalmente sobre o aspecto concentração de mercado. A participação dos armadores que já atuam no Porto de Santos poderão ou não configurar concentração de mercado. Quem tem competência para dizer isso é a ANTAQ. A ANTAQ, ela apresenta uma proposta de leilão faseado. Primeira fase, não participam os armadores e, caso não tenham interessados, na segunda, esses armadores que operam no Porto de Santos estariam habilitados. O processo foi encaminhado agora para o Tribunal de Contas da União, que deverá aplicar a regra, principalmente a regra sobre a isonomia e a análise final se haverá ou não concentração de mercado. Para o Porto de Santos, o quanto maior a concorrência, melhor. Por quê? Porque o Porto espera uma outorga alta. Essas empresas, além das obras de contrapartidas, deverão se responsabilizar pelo pagamento de uma outorga. E quanto maior o número de empresas concorrendo, respeitadas os pareceres finais dos órgãos de controle, para o Porto de Santos, melhor. Então, a gente espera o parecer final do Tribunal de Contas, e seja ele qual for, obviamente, que é o órgão responsável justamente por aplicar a norma ao caso concreto, esse parecer será respeitado. Passo a bola novamente para Daniel Hittner, aqui nosso craque em infraestrutura.
Eu só queria complementar, Fabrício, desculpe, só para esse ponto ficar claro. Claro que você está colocando aqui que é um processo que depende do TCU e coube a ANTAQ, depois ao Ministério de Portos e Aeroportos, propor, fazer um encaminhamento. Olhando especificamente do ponto de vista da Autoridade Portuária de Santos, para que se tenha essa competição mais intensa, essa disputa mais acirrada, se revertendo possivelmente num valor maior de outorga, o ideal seria a competição aberta, a concorrência em que todo mundo pudesse participar. Esse é o ponto, só queria deixar isso um pouco mais claro, por gentileza, Pomini. Esse tema, Daniel, não é novo aqui no Porto de Santos. Nós já fizemos leilões, por exemplo, para áreas apropriadas para a movimentação de granéis líquidos, combustível em especial. E por diversas vezes, tanto a ANTAQ como o TCU já limitaram essas participações para aquelas empresas que operam aqui no Porto de Santos, justamente para evitar a chamada concentração de mercado. Então, é preciso que se respeite as normas e sobre o aspecto da concorrência e da concentração de mercado. Agora, olhando pela empresa Porto de Santos, foi o que eu disse, né? Para o Porto, a gente vai respeitar o parecer final do Tribunal de Contas, mas se nesse leilão participarem 10 empresas interessadas ao invés de 5, para o Porto seria melhor, tendo em vista a outorga, porque leilão gera concorrência. Fazer com que as empresas levantem as placas e ofereçam maior valor para a arrecadação, para que o Porto possa utilizar esse recurso para outras obras de infraestrutura, muito melhor. Então, pela visão do Porto, maior participação, melhor para a outorga e a arrecadação. Mas é claro que nós precisamos respeitar, e esse assunto, como eu disse, não é novo aqui no Porto de Santos, o aspecto regulatório e evitarmos a chamada concentração de mercado. Presidente, eu gostaria de fazer uma última pergunta, mudando brevemente de assunto, né, em relação às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 50% aos produtos brasileiros. Gostaria de saber qual o impacto que vocês veem, né, vocês no Porto de Santos, veem desse tarifaço ao Brasil, aos produtos brasileiros, se há, por exemplo, alguma estimativa dos produtos que seriam mais impactados, como é que vocês têm avaliado isso? Bom, os americanos são os nossos segundos clientes. Os principais são os chineses. Num cálculo rápido que nós fizemos, né, os consumidores americanos é que seriam prejudicados. Por exemplo, a cada 10 copos de suco de laranja que são consumidos no mundo, 9 são produzidos no Brasil e passam pelo Porto de Santos. Isso quer dizer, se um copo for vendido a R$1, nós teremos 50% de sobrepreço. A pergunta é, o consumidor americano estaria disposto a pagar, já que não existem outros fornecedores, principalmente desse produto, que é o suco de laranja? Isso acontece também com o café, com o soja. Então, e esse argumento de que o Brasil também não é um bom parceiro comercial não é verdadeiro. Se nós considerarmos os últimos 15 anos, os americanos mais vendem para o Brasil do que o contrário. Eles têm um superávit de 90 bilhões de reais considerados os 15 anos. Então, é claro que nós estamos atentos, porque qualquer tarifa poderá gerar uma redução nas exportações e, por sua vez, poderá impactar na geração de empregos, principalmente na área que nós somos mais fortes, os mais fortes do mundo, que é a geração de commodities. Então, nós estamos atentos e calculando esse impacto e com a expectativa de que, certamente, o nosso presidente da República, presidente Lula, nosso ministro Haddad, ele encontrará um formato para o bom diálogo com o governo americano. Certo. Devolvo a bola para você, Irajá. Pomini, só uma última questão. Daniel Hittner. Daniel Hittner está aqui com a gente. Daniel Hittner está indo para o bastidores CNN agora. Inclusive, a gente estava trocando figurinha aqui agora, Pomini, acerca exatamente dessa publicação por parte do Ministério de Portos e Aeroportos, junto à ANTAQ, sobre a concessão de dragagem no canal Aquaviário de Santos. E eu queria entender exatamente a perspectiva em torno do impacto da atividade no Porto de Santos acerca dessa concessão.
Muito bem. O Porto de Santos ele precisa projetar bons acessos, tanto pelo canal para os navios que chegam e que saem, tanto pelas pistas para os caminhões que trafegam diariamente e escoam esses produtos do porto para o interior do país e vice-versa. A nossa principal pista é o canal, que autoriza a entrada dos grandes navios. Hoje nós temos um calado, profundidade, para que as pessoas nos entendam com mais facilidade, de 15. Os navios estão cada vez maiores. Cargueiros, por exemplo, que vêm da China, têm capacidade para 20 mil containers, que equivale a 10 mil caminhões. Mas, obviamente, pelo peso, eles exigem profundidade. Hoje o Porto de Santos tem 15. Então nós temos um programa de aprofundamento do canal, dragagem, que são navios que operam como aspiradores para que essa pista se apresente com maior profundidade. Então, qual que é o cronograma? Primeiro, nós contrataremos uma empresa ainda este ano, o edital sai agora no mês de julho, para aprofundarmos esse canal de 15 para 16. E agora o Ministério acabou de autorizar a concessão do canal do Porto de Santos. O que é isso? É entregarmos essa gestão para o setor privado, por um prazo de 30 anos. Todos aqueles serviços que não guardem relação direta com a autoridade portuária poderão ser privatizados. O mercado privado com previsibilidade, ele oferece maior e melhor qualidade na sua prestação de serviço. Essa é a ideia. Então nós faremos a publicação ainda esse ano de um edital ofertando ao mercado para que as empresas interessadas em aprofundar este canal, que estará com 16, aprofunde para 17 e faça a manutenção deste calado por até 30 anos. Este é o principal serviço do Porto de Santos. Portanto, deverá se apresentar com previsibilidade para o mercado. Esta é a primeira exigência dos nossos clientes, que são os arrendatários. Essas grandes empresas nacionais e internacionais que operam aqui no Porto de Santos. Daí a exigência desse cronograma, e o ministro deu uma excelente notícia autorizando a concessão desse canal. Claro que agora deverá sofrer a análise e adaptações desse edital, deverá ser disponibilizado ao mercado, recebidas as propostas, selecionada uma dessas empresas, a assinatura desse contrato deverá acontecer no primeiro semestre do ano que vem e o canal efetivamente será entregue para o mercado para que faça a gestão e esse aprofundamento e manutenção por até 30 anos. Pomini, muito obrigado pela entrevista. Julião, obrigado por operacionalizar esse bate-papo com o presidente da Autoridade Portuária do Porto de Santos, Anderson Pomini, que a gente teve o prazer de conversar aqui no CNN Money.